Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 10. Lembre-se e não se esqueçam. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença nos introduzimos pelos méritos de Jesus Cristo, confiando na intercessão e mediação do nosso querido Salvador Jesus. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia. Pedimos, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Nesse momento, ao abrirmos a tua palavra, abre a nossa mente e abençoa-nos com a tua mensagem. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Lembrem-se e não se esqueçam. Há pessoas que têm uma memória incrível. Lembram-se de tudo. Lembram-se até mesmo do que não precisariam lembrar. Queridos, há coisas no nosso passado que não devem ser lembradas. Faria muito bem nós meditarmos um pouco em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 e os versos 13 e 14. É o apóstolo Paulo quem fala. E ele está inspirado pelo Espírito Santo quando diz: irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo se propôs a esquecer o passado ruim, o passado bom. Queridos, temos que viver o dia de hoje. Mas a lição desta semana tem o título de Lembre-se e não se esqueçam. Queridos, existem coisas que nós não podemos esquecer. Existem coisas que nós deveremos fazer questão de ficar lembrando e falando, contando e recontando as histórias dos grandes feitos de Deus. Isto que Deus fez na criação do mundo, o que Deus fez no Êxodo, o que Deus fez no dilúvio, o que Deus fez na cruz do Calvário para nos salvar, são grandes feitos de Deus na criação e na redenção, que nós devemos contar e recontar para os nossos filhos, guardar isto sempre na nossa memória. Por isso está aqui no verso áureo: lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor à ira, desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Deuteronômio 9, verso 7. Duas palavras estão presentes em toda a Bíblia: lembrar e esquecer. Ambas se referem a algo humano que acontece na mente. São verbos e são opostos. Lembrar é não se esquecer, e se esquecer é não lembrar. Com frequência, Deus diz ao seu povo para se lembrar de todas as coisas que ele fez por seus filhos, lembrar-se da sua graça, da sua bondade para com seu povo. Grande parte do Antigo Testamento consiste na exortação dos profetas ao povo hebreu para que não se esquecesse do que o Senhor tinha feito por eles. Mas também, o mais importante, os israelitas não deveriam se esquecer do chamado de Deus. Deus os chamou para uma missão na terra e deveriam responder a este chamado de Deus. Por isso, em Salmos 77, verso 11, diz: recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. É diferente para nós hoje? Não, queridos, não é diferente. Ao mesmo tempo que não deveremos estar nos lembrando das coisas ruins do passado, nós devemos lembrar muito de tudo que Deus fez por nós, de todo o sacrifício ao dar o seu próprio Filho para nos resgatar do reino das trevas e nos colocar no reino da luz. O ditado muito comum que diz que o povo tem memória curta é verdade. Nós esquecemos coisas que não deveríamos esquecer e nos lembramos de coisas que deveriam ser esquecidas. Por isso, queridos, o mandamento mais esquecido da santa lei de Deus
dos 10 mandamentos, o mandamento mais esquecido é exatamente o 4º mandamento, que começa dizendo: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O mandamento que Deus começa falando, lembra-te, é o mandamento mais esquecido. Deus quer que você se lembre de que Ele é o Criador dos céus e da terra. E Ele também é o Redentor nosso, que nos resgatou e nos comprou com o sangue de Jesus Cristo. Você pertence a Deus. Lembre-se, não se esqueça de que você não pertence a si mesmo. Você e eu somos propriedade de Deus. Aleluia. Na parte de domingo, lembrando o arco-íris. Toda vez que você olha para o céu e você vê o arco-íris, você se lembra de que Deus é fiel em sua promessa de não mais destruir o mundo por um dilúvio de águas. O dilúvio universal é negado por cientistas e é negado por muitos evolucionistas, ateus. Mas, queridos, o dilúvio é lembrado cada vez que o arco-íris aparece no céu. É a promessa de que Deus não destruirá o mundo por um dilúvio novamente, mas é também a promessa de que Deus cuida de você. Deus não se esquece de você. Assim como Noé e a sua família foram salvos no dilúvio, você também é salvo. Você é a menina dos olhos de Deus. A palavra lembrar aparece pela primeira vez exatamente no contexto do dilúvio, em Gênesis capítulo 9. O Senhor disse para Noé que colocaria ali o arco-íris no céu como sinal da sua aliança com toda a terra, de que ele nunca mais destruiria a terra por um dilúvio. Abra sua Bíblia e vamos ler então em Gênesis capítulo 9 e os versos 8 a 17. Aqui nós lemos: E falou Deus a Noé e aos seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, de todo o animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, ou seja, a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, e este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Queridos, aqui Deus estabeleceu a promessa. Esse lindo arco-íris com 7 cores representa o amor, a bondade, a misericórdia, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não precisava ver o arco-íris para se lembrar da promessa que ele fez. Na realidade, quem precisa se lembrar somos nós. Cada vez que vemos o arco-íris, devemos nos lembrar da graça divina que salvou a família de Noé e da graça divina que também nos salva hoje. O arco-íris ajudaria as pessoas a se lembrar da aliança especial. Sempre que surge o arco-íris, o povo de Deus se lembra não apenas do juízo sobre o mundo por seus pecados, mas também de seu amor pelo mundo e da sua promessa de não o destruir com um dilúvio de água novamente. O arco-íris no céu se torna muito mais importante ainda hoje, quando, com base na continuidade das leis da natureza, muitos cientistas rejeitam a ideia de que já houve um dilúvio universal. É fascinante que Ellen White tenha escrito que, antes do dilúvio, muitos tinham a ideia de que a continuidade das leis da natureza excluía a possibilidade de um dilúvio mundial. Ela escreveu que os sábios argumentavam que as leis da natureza são tão firmemente estabelecidas que o próprio Deus não as pode mudar. Portanto, as pessoas dizem, com base nessas leis, que o dilúvio não poderia ocorrer. Porém, após o dilúvio, as pessoas argumentam com base nessas mesmas leis que o dilúvio nunca aconteceu. Queridos, o dilúvio aconteceu. A história da arca de Noé
com todos os animais entrando para dentro da arca de Noé, isso não é uma história somente para criança, é uma história verdadeira. Assim, se lembrarmos do que o arco-íris significa, podemos ter a garantia, escrita no céu, em belas cores, de que a palavra de Deus é certa, é digna de confiança. E se podemos confiar nisso, podemos também confiar em todas as outras promessas que Deus fez. Ao ver o arco-íris no céu, pense nas promessas de Deus. Aprenda a confiar naquilo que Deus falou. Fiel é Deus em todas as suas promessas. Louvado seja Deus. Na parte de segunda-feira, tempos passados. Em Deuteronômio 4, lemos as admoestações maravilhosas de que o Senhor deu ao seu povo através de Moisés a respeito dos seus grandes privilégios como povo escolhido. Ele os resgatou do Egito com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo que o Senhor seu Deus fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Deuteronômio capítulo 4 e o verso 34. Em outras palavras, Deus não somente fez maravilhas, mas as fez de modo a ajudá-los a se lembrar e a nunca esquecer esses grandes atos. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 4 e o verso 32 em diante. Deuteronômio capítulo 4 e o verso 32 em diante. Aqui nós lemos: porque pergunta agora aos tempos passados, que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta? Ou se ouviu coisa como esta? Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo? Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos? A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. E o verso 36, desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. E porquanto amava teus pais e escolhera a sua semente depois deles, te tirou do Egito diante de si com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti gentes maiores e mais poderosos do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Só Deus é Deus. Queridos, a história de Israel, a história do Êxodo, a história dos 40 anos no deserto, a história da possessão da terra prometida, tudo isto é algo irrefutável. Deus, através de Moisés, conduziu este povo e é uma história que não pode ser refutada. A história de Israel é a prova de que Deus existe. É a prova de que Deus realmente tem um plano de salvar a humanidade. Primeiramente, usando Israel como seus evangelistas. E agora, usando a igreja do Novo Testamento como seus evangelistas. A estratégia de Deus é salvar a humanidade através do Cordeiro que Ele deu, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Moisés relembrou toda a história ao povo, desde a criação, e lhes indagou de forma retórica se em toda a história havia sido feito algo como o que foi feito por eles. Ele instruiu o povo a perguntar e analisar por si mesmo se havia acontecido antes algo como que os israelitas experimentaram. Com alguns questionamentos, Moisés estava tentando fazer com que o povo percebesse que o Senhor havia feito por eles e assim, em última instância, fazê-los reconhecer o quanto deveriam ser gratos por seus atos maravilhosos. A libertação do Egito era um fato central e talvez, em certos aspectos, mais impressionante
que esse evento tenha sido o fato de que Deus falou com o povo no Sinai, permitindo-lhes ouvir do meio do fogo a sua voz, as suas palavras. Em Deuteronômio 4 e o verso 40, nós lemos: e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Queridos, o Senhor não fez todas essas coisas sem um propósito. Deus tem um propósito em tudo quanto faz. Ele redimiu os israelitas, cumprindo sua parte na aliança estabelecida com eles. Eles foram libertos do Egito e estavam prestes a entrar na terra prometida. Deus fez a sua parte, eles deviam fazer a parte deles, que era simplesmente obedecer e representar Deus diante do mundo. Deus precisa de agentes dele, agentes de Deus representando Deus na terra. Primeiramente foram os israelitas. Hoje é a igreja do Novo Testamento. É você. Você é a face de Jesus Cristo para o mundo. As pessoas olham para o cristão tentando descobrir ali as vantagens do cristianismo. Quais são as vantagens do cristianismo? Isso precisa ser mostrado na nossa vida, na forma como nós pensamos, na forma como nos vestimos, naquilo que cremos, na bendita esperança que temos. Temos que mostrar as evidências poderosas do cristianismo, da religião do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos, as pessoas que nos olham, elas precisam saber que existe na terra um povo remanescente, exatamente como diz em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. As pessoas estão sedentas da verdade, sedentas da salvação, sedentas de algo sólido para crer, para confiar. Elas precisam desta mensagem de Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Vamos dar esta esperança para o mundo, vamos preparar as pessoas para a segunda vinda de Jesus. Aleluia! Na parte de terça-feira, tenham cuidado para que não se esqueçam. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 4, verso 9. Deuteronômio capítulo 4 e o verso 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. E agora no capítulo 4 e o verso 23. Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Não se esqueçam. Tenham cuidado para que não se esqueçam daquilo que Deus fez por vocês. Ó, queridos, a nossa memória muitas vezes é curta porque nos esquecemos de quão bom é Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Dois verbos dominam o início de ambos os versos que lemos. Tenham cuidado e não se esqueçam. O que o Senhor lhes diz é que tome cuidado para não se esquecer. Não se esqueça do que o Senhor fez por você e nem da promessa que Ele fez. Tomem cuidado. Esta expressão ocorre no Antigo Testamento e significa guardar, vigiar, preservar e proteger. Curiosamente, a primeira vez que tal expressão aparece nas Escrituras é lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, verso 15, quando Deus disse para Adão cuidar do jardim. Na passagem acima, o Senhor diz a cada indivíduo para se guardar, para não se esquecer. Isso não significa esquecer, tanto no sentido de perder a memória, mas no sentido de ser negligente em relação às obrigações da aliança. Isto é, eles deveriam estar atentos sobre quem eram e o que isso significava em termos de como deveriam viver diante de Deus, diante dos outros hebreus
e diante dos estrangeiros entre eles e diante das nações ao seu redor. Em Deuteronômio 4, verso 9, Deus deixa muito claro quando ele fala: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não é somente não esquecer, mas é também contar para os nossos filhos. Usar os cultos da manhã, os cultos da noite, reunindo a família, cantando hinos de louvor a Deus e contar as lindas histórias da criação. A linda história do dilúvio e como Deus preservou a vida através da família fiel de Noé. Contar a história da redenção em Jesus Cristo. Queridos, deveremos contar para os filhos e para os filhos dos filhos, para os nossos netos. Haveria melhor maneira de preservar o conhecimento do Senhor do que fazer isso? Assim, queridos, a história da Páscoa. A Páscoa era comemorada todos os anos no dia 14 de Nisan. Era uma lembrança de como Deus retirara o seu povo com mão forte ali do Egito. E isto era recordado cada ano ao celebrarem a Páscoa. Quando você for tentado a duvidar de Deus, tome um tempo para refletir na forma em que Deus te buscou, na forma em que Jesus Cristo te achou, que te resgatou e o transportou das trevas para a luz. Deus é bom. A sua benignidade dura para sempre. Bendito seja Deus. Na parte de quarta-feira, alimentados, satisfeitos e ingratos. Este é o perigo da fartura, o perigo da prosperidade, o perigo da riqueza é que vivamos alimentados, satisfeitos, porém ingratos, esquecendo de onde veio toda a bênção. É fácil você se assentar a uma mesa farta, cheia de comida e comer sem se lembrar de onde veio aquele alimento. Quem fez crescer o trigo? De onde vem a água? Queridos, nós não podemos comer algo sem lembrar de que Deus é o Criador, Deus é o provedor de todas as coisas. Um ex-líder da igreja que trabalhou na Associação Geral da Igreja Adventista por 34 anos, contou que ele e a esposa haviam perdido a bagagem no aeroporto. Aquela triste experiência de quando você chega para pegar a bagagem no aeroporto, a sua mala não aparece. Ele e a esposa tinham perdido a bagagem. E ele disse para a esposa, bem ali perto da esteira de bagagens, em público, ele disse, nós nos ajoelhamos e oramos pedindo ao Senhor a devolução da bagagem perdida. Passaram-se os anos. Muitos anos depois, aconteceu a mesma coisa com este mesmo casal. Eles chegaram no aeroporto de uma viagem e não encontraram a sua bagagem. E então este pastor disse para sua esposa, não se preocupe, o seguro vai cobrir tudo isso aí. Queridos, mudança de atitude. Nós esquecemos de que Deus é a solução. Queridos, a solução para a doença não são os comprimidos, não são os remédios, não é a farmácia, não é o hospital. A solução para a doença é Deus. Você pode usar os remédios, você pode usar os médicos, mas a cura vem de Deus. Nós não podemos esquecer. Quando você perde uma bagagem, sim, o seguro vai cobrir a despesa, mas nós podemos e devemos continuar orando e pedindo a Deus para solucionar mesmo a perda de uma bagagem. Nossa dependência de Deus deve ser constante. Com a prosperidade, com os seguros, com os avanços da medicina, não podemos perder a dependência de Deus. Confiando em coisas, confiando em tecnologia, confiando na medicina e se esquecendo de que vida provém de vida. Cura só vem daquele benfeitor médico maravilhoso, Jesus Cristo, que curava as pessoas e que ainda cura hoje. O nome de Jesus Cristo é vida. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8 e vamos ler os versos 7 a 18. Deuteronômio capítulo 8,
e os versos 7 a 18. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros d'águas, de fontes, de abismos que saem dos vales e das montanhas. Deus não deu para o seu povo escolhido qualquer terra. Deus deu a melhor de todas as terras. Diz o verso 8, terra de trigo e de cevada, de vides e figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Queridos, esse Deus que se preocupou em dar para Israel uma terra que manava leite e mel, é o mesmo Deus hoje, que provê para você aquilo que você necessita, e mais do que você necessita. Deus gosta de ver seus filhos felizes. Diz ainda o verso 9, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Verso 12. Para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está aqui dando uma advertência. Advertência que foi válida para o povo de Israel naquele tempo, e é válida para nós hoje. Porque em meio à prosperidade, à fartura e à riqueza, é fácil se esquecer de Deus. Veja o que a fidelidade dos israelitas ao Senhor lhes traria. Eles não apenas possuiriam uma terra maravilhosa e rica, em que não teriam escassez e em que não lhes faltaria nada, mas seriam extremamente abençoados ali com rebanhos, com manadas, com ouro, com prata e belas casas. Ou seja, teriam todo o conforto material que esta vida pode oferecer. Mas, e então? O que poderia acontecer? Eles enfrentariam o perigo que acompanha a riqueza e a prosperidade. Que perigo é este? Esquecer do Senhor. Esquecer que é o Senhor quem dá força para obter as riquezas. É de Deus que vem a nossa saúde. É de Deus que vem a nossa energia para trabalhar. Deuteronômio 8, verso 18, diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. É Deus que dá saúde, é Deus que dá força, é Deus que providencia um trabalho, o sustento diário. Queridos, talvez não no início, mas depois de uma geração, na segunda geração ou terceira, o povo se esqueceria de que Deus tinha provido aquela terra que manava leite e mel. O Senhor estava advertindo-os contra este risco. Infelizmente, quando lemos os profetas posteriores, vemos que foi exatamente isso que aconteceu. O povo se esqueceu de Deus como provedor, como grande Deus e o Santo de Israel, e passou a se inclinar e adorar deuses falsos, adorando o sol, adorando a lua, adorando as estrelas. Queridos, aconteceu apostasia. Hoje também acontece apostasia. O próprio Jesus alertou na parábola do semeador sobre a fascinação da riqueza. Em Marcos capítulo 4 e o verso 19, abra a sua Bíblia. Em Marcos capítulo 4, verso 19, quando Jesus contou a parábola do semeador, ele disse, Marcos 4, 19, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Hoje, os enganos das riquezas e as ambições que existem no coração pecador sufocam a palavra de Deus. Quantos deixam de servir a Jesus Cristo, andar no caminho estreito, por amor às riquezas, pelas ambições deste mundo? Não importa quanto dinheiro e bens materiais tenhamos,
somos todos de carne e ossos, esperando a morte. Mas o final feliz é de que, quando amamos a Jesus Cristo, somos obedientes a Jesus Cristo, a nossa vida não consiste nesses 40, 50 ou 70 anos que aqui vivemos. Somos carne e osso, sim, mas nós somos também filhos e filhas de Deus, gerados espiritualmente pelo Espírito Santo. Por isso, somos abençoados por Deus com a bendita esperança de que eu voltarei, disse Jesus, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. É esta bendita esperança que faz toda a diferença na sua vida, meu querido irmão. Não se esqueça, você é filho e filha de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, e Ele voltará para buscar você, para resgatar a todos quantos Ele comprou com seu próprio sangue. Aleluia! Na parte de quinta-feira, lembre-se de que você foi escravo. Queridos, eu venho de uma família muito pobre. Meu pai, carpinteiro, minha mãe, zeladora de escola, eles ganhavam ambos o salário mínimo. Nós vivíamos uma vida bem simples, sem nenhum luxo, uma vida de pobreza. Queridos, hoje eu não me esqueço quão valioso é o pão que Deus nos dá, quanto vale cada centavo que Deus coloca na minha mão. Nós não podemos esquecer de que nós fomos escravos. Nós não podemos esquecer daquilo que aconteceu no passado. Assim como Israel não deveria se esquecer da vida miserável de escravo no Egito por 400 anos, nós também não podemos esquecer a vida muitas vezes difícil e dura que tínhamos, porque será assim que nós vamos valorizar o que Deus fez por nós e continua fazendo por nós. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 5 e o verso 15. Vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 5 e o verso 15. Aqui nós lemos: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Interessante que lá em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, quando Deus escreveu os 10 mandamentos, colocou o mandamento do sábado, lembra-te do dia do sábado para o santificar, como um memorial da criação. Por isso lá em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, a razão para se guardar o sábado é a criação do mundo, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Portanto, abençoou o dia de sábado, descansou no dia de sábado e o santificou. Porém, queridos, agora aqui em Deuteronômio capítulo 5, quando Moisés repetiu os 10 mandamentos para o povo de Deus, quando chegou o 4º mandamento, Moisés adicionou aqui outro significado para o sábado, para que eles se lembrassem de que eles tinham sido escravos no Egito. Aqui como diz em Deuteronômio 5,15, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. O sábado aqui está como sinal de libertação, de redenção, quando Israel foi redimido da escravidão egípcia. Portanto, o sábado é um sinal, é uma lembrança da criação do mundo, Deus como Criador e também Deus como Redentor e Libertador nosso. Nós lemos também em Deuteronômio capítulo 6 e o verso 12: guarda-te e que te não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus insistiu repetidas vezes falando: não se esqueçam de onde vocês vieram. Quando vocês se esquecem de onde vieram, vocês se esquecem de quem vocês são hoje. Deus fez tudo aquilo por vocês porque Deus tem um santo propósito de fazer de vocês, Israel, os evangelistas, os pregadores do evangelho para o mundo inteiro. Por isso, não se esqueçam de onde vocês vieram. Guarda-te e que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E novamente, aqui no capítulo 15, verso 15, novamente Deus repete as mesmas palavras.
E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordenou hoje esta coisa. E também em Deuteronômio capítulo 16, verso 3. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos. A festa dos pães asmos era a segunda festa no santuário terrestre. A primeira festa era no dia 14 de Nisan, a Páscoa. Mas a segunda festa era a festa dos pães asmos, que durava 7 dias. E durante esses 7 dias eles não deveriam comer pão com fermento, como uma lembrança dos dias de aflição no Egito. Por isso diz aqui no capítulo 16, verso 3, falando dos 7 dias da festa dos pães asmos, diz: nela não comerás pão levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, pães sem fermento, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito todos os dias da tua vida. Durante os 7 dias dos pães asmos, que eles comiam pão sem fermento, eles estavam se lembrando dos 400 anos de aflição, de escravidão egípcia, para que não se esquecessem de Deus como libertador deles, redentor deles. Esta história deveria ser contada e recontada para os seus filhos. Nós lemos também ainda em Deuteronômio capítulo 16 e o verso 12. E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito e guardarás estes estatutos e os farás. E também em Deuteronômio capítulo 24 e o verso 18. Deuteronômio capítulo 24 e o verso 18. Mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isto. E agora o verso 22. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isto. Você está vendo quantas vezes Deus disse a mesma coisa? Que você não pode esquecer de que foi escravo no Egito. Queridos, nós também éramos escravos do pecado. Nós também vivíamos como escravos do cigarro, do álcool, das drogas. Queridos, Deus nos libertou em Jesus Cristo. Deus nos libertou das drogas, dos maus hábitos, dos vícios, do pecado, do adultério, da pornografia. Deus nos liberta. Deus nos tira da escravidão a Satanás e nos transporta para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, onde somos servos de Jesus Cristo. Quão bom é sermos servos de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o Senhor constantemente relembrava o povo sobre o êxodo, sobre a sua libertação milagrosa do Egito, e até hoje, milhares de anos depois, os judeus celebram a Páscoa, um memorial do que o Senhor fez por eles. E nós celebramos a Santa Ceia. A Santa Ceia seria a festa que celebra a redenção nossa em Jesus Cristo, que morreu na cruz. Por isso, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5 e o verso 7, abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 7. Aqui nós lemos: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, ou seja, assim como vocês estão sem pecado. Fermento é símbolo do pecado. Quando Cristo nos resgata, Ele nos purifica dos nossos pecados, portanto estamos sem o fermento que simboliza o pecado, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Cada vez que você come do pão, que representa o corpo de Cristo, cada vez que você bebe o suco da vida, que representa o sangue de Jesus Cristo, você está celebrando a Páscoa. A Páscoa do Novo Testamento não é matar um cordeiro, mas é aceitar o cordeiro que foi morto na cruz do Calvário. Esse cordeiro não está morto, ele ressuscitou. Jesus Cristo subiu ao céu. Ele intercede por você. Ele está vivo para sempre. E porque ele vive, nós também viveremos. Ele é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós. Em Efésios capítulo 2, versos 8 a 13, fala de onde Deus nos tirou e onde Deus nos colocou. Os mesmos milagres que Deus fez para Israel no passado está ocorrendo também na nossa vida.
Deus continua nos resgatando da escravidão do pecado. Efésios capítulo 2 e os versos 8 até 13. Porque pela graça sois salvos, aleluia, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Os resgatados pelo sangue de Jesus são chamados aqui por Paulo de criados em Cristo Jesus para as boas obras. A vida dos filhos de Deus precisa estar recheada de boas obras, obras de caridade, obras de benevolência, do estender a mão, do ajudar o pobre e o necessitado, porque em Cristo Jesus fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você e eu precisamos andar nas boas obras. E o verso 11 em diante diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne. O que Deus no Antigo Testamento falava para Israel, não se esqueçam. Lembre-se de que vocês foram escravos. A mesma coisa Paulo, usado pelo Espírito Santo, está falando para você e para mim também. É a mesma mensagem. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne. Vivíamos perdidos com os nossos pecados e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Como é que nós vivíamos antes de encontrar Jesus como Salvador? Vivíamos no pecado, vivíamos separados da comunidade de Israel, éramos estranhos aos concertos da promessa, não tínhamos esperança e vivíamos sem Deus no mundo. Mas tudo mudou, louvado seja Deus. Verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Fomos reconciliados com Deus pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 14, porque Ele, Jesus, é a nossa paz. Meu querido irmão, minha querida irmã, em Jesus Cristo fomos reconciliados, salvos. Aqui em Efésios capítulo 2 e o verso 18 diz: porque por Ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Através de Jesus Cristo, você tem acesso ao Pai e recebe o dom do Espírito Santo. Em Jesus Cristo, somos salvos. Em Jesus Cristo, somos reconciliados com o Pai. Em Jesus Cristo, o Espírito Santo é derramado sobre nós. Assim, diz aqui em Efésios 2, verso 19, já não sois estrangeiros, não sois forasteiros, mas sois concidadãos dos santos e da família de Deus. Que bendita promessa, que bendita certeza. Em Jesus Cristo, você e eu não somos estrangeiros, mas somos filhos e filhas de Deus. Não somos forasteiros, mas somos cidadãos do céu, porque a nossa pátria é o céu e a nossa cidade é a Nova Jerusalém. E a bendita esperança da volta de Jesus Cristo para cumprir esta promessa de nos resgatar para vivermos eternamente com Jesus Cristo. Queridos, lembremos-nos de que fomos escravos do pecado, mas lembremos-nos de que em Jesus Cristo fomos libertados do pecado e Satanás não tem poder, não tem domínio sobre você, porque você não vive com pecados não confessados. Aquele que não vive com pecados não confessados, Satanás não tem domínio sobre ele. É isso que Jesus quer, que cada dia confessemos os nossos pecados. Cada dia, quando você colocar a cabeça no travesseiro para dormir, você durma com o perdão de Deus. Não durma com o pecado, durma com o perdão de Deus, salvo em Jesus Cristo. Lembre-se, Jesus Cristo voltará, e voltará muito em breve. Mas enquanto estivermos nesta terra, lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, que você é o evangelista de Deus. Você é o rosto de Jesus Cristo. Nós precisamos mostrar para o mundo as belezas da criação divina numa semana de 7 dias.
Nós precisamos mostrar para o mundo a graça divina revelada no dilúvio. Nós precisamos mostrar ao mundo a maravilhosa libertação de Israel através do Êxodo, quando Jesus Cristo os libertou da escravidão egípcia. E nós precisamos mostrar para o mundo que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento está experimentando da mesma forma a redenção em Cristo Jesus, a libertação em Cristo Jesus, e fomos feitos cidadãos do céu, cidadãos da Nova Jerusalém. Porque Paulo diz aqui em Filipenses, queridos, Filipenses capítulo 3, verso 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Queridos, nossa esperança está no céu, nossa cidade está lá, de onde também esperamos nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Eu deixo com você esta bendita esperança, esta bendita certeza de que Jesus Cristo voltará e Ele nos levará para morarmos com Ele eternamente. Bendita esperança que Jesus Cristo nos deu pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Deixo com você a bênção e a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Amém.